Boa noite, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor Adriano Santos e nós somos o canal Crescer. Eu gostaria de convidar vocês para uma reflexão sobre a filosofia, tá? E neste momento nós vamos falar sobre um cara que é, sem sombra de dúvidas, o cara mais conhecido na tradição da filosofia grega. O nome dele é Sócrates. Nós vamos falar sobre a filosofia socrática. Pessoal, imagina um cara que em seu tempo quebrava a rotina. Era este, tá? Ele não era um cara da aparência mais elegante, a tradição diz que ele andava descalço, era um cara bem simples, embora fosse um grande guerreiro, participou de guerras e do exército, fez a sua parte como cidadão na democracia grega. O filósofo Sócrates, ele não é conhecido apenas por ser uma figura notória no seu dia a dia, mas e também não ser apenas uma figura notória no exército, por ser uma figura guerreira. Ele é também conhecido por ser o homem mais sábio do seu tempo. Sócrates ele vai ser tão conhecido, amado por uns, odiado por outros, que em seu tempo o pessoal vai dizer que ele é o homem mais sábio de toda a Grécia. Imagina a Grécia, o berço da civilização ocidental e o berço da filosofia grega, do raciocínio lógico ocidental e da ciência. Ter o cara mais sábio e este ser ele, Sócrates. Isto é tão interessante, é tão chamativo que a filosofia ela costuma se dividir em filosofia que veio antes de Sócrates e a filosofia que veio depois de Sócrates. Então existe uma filosofia pré-socrática e uma filosofia socrática. Isto não apenas no sentido cronológico das datas ou idades. Isso com relação também ao modus de se fazer a pesquisa, a maneira como a pesquisa filosófica era desenvolvida. Este cara inaugurou um novo modus de pensar a filosofia. O primeiro eixo de sua reflexão filosófica estava focado no homem. O segundo eixo focado na ética. E o terceiro eixo estava focado no conhecimento. Aqui, esses três eixos, eles se intercalam e se complementam nessa filosofia progressivamente. Homem, ética e conhecimento. Humanidade, de onde provém os conceitos, as verdades e a sabedoria. A ética, de onde se pensa a conduta humana e o comportamento. E o conhecimento, de onde se conclui as várias verdades que são construídas ao longo da existência humana. Essa reflexão ela vai estar presente no começo, no meio e no final da filosofia falada por Sócrates. Lembrando, Sócrates nada escreveu. Para ele, a palavra era muda e cristalizava o conhecimento, não permitindo que ele avançasse. Portanto, toda a filosofia de Sócrates, ela é uma filosofia falada. Aqui agora eu quero chamar a atenção também para uma coisa bem interessante, mas agora no nosso contexto. Esta aula está sendo gravada na minha casa, portanto nós temos aqui às vezes um pouco de barulho externo, mas não tem problema. Adquirir conhecimento com barulho ou sem barulho, com dificuldades, com pandemia ou não, nunca foi dificuldade para nós e não será. As aulas vão continuar, o conhecimento vai ser difundido de casa, nas salas de aulas, nas ruas ou voltando como era na democracia grega ateniense, na ágora, na praça pública, onde se fazia filosofia. Filosofia se faz em casa, se faz na praça e se faz na escola. Em todo canto se faz filosofia. Voltando para o Sócrates, ele vai até o templo de Deus Apolo, após saber que o considera um homem mais sábio de toda a Grécia, e ele questiona. O oráculo de Delfos diz, o oráculo de Apolo em Delfos diz, olha, você é Sócrates, o homem mais sábio. Sócrates volta para a Grécia, para Atenas, para a cidade, e ali interpela com perguntas e respostas os homens mais sábios do seu tempo. Poetas, políticos, sofistas, filósofos, pensadores, artistas, todos aqueles. Nem escravos passavam no crivo de Sócrates. E ele queria saber do porquê ele era considerado o homem mais sábio. A conclusão dele foi aterradora. Aqueles homens apenas diziam que sabiam, diziam que possuíam conhecimento, mas eles não tinham sabedoria. Conhecer é uma coisa, saber é outra coisa. O conhecimento é um processo, é um caminho que te leva à sabedoria. Aqueles homens tinham apenas o conhecimento e um breve conhecimento sem as definições profundas da verdade. Sócrates, no entanto, buscava uma sabedoria. Ao final de sua investigação, ele chegou a uma conclusão talvez até triste, desanimadora para nós. Ele disse, só sei que
que nada sei. Essa famosa frase explodiu em toda a Grécia para aqueles que lhe conheciam, porque parecia ser uma hipocrisia, parecia ser um comportamento de alguém que não tem nenhum tipo de humildade. Na verdade, o Sócrates, ele acreditava realmente que não sabia, porque ao passo que ele aprendia uma coisa nova, ele percebia o universo de conhecimentos que ainda faltavam aprender. Ele sabia que nunca poderia esgotar todo o conhecimento. Assim como nós, eu e você, jamais teremos todo o conhecimento. Há uma vastidão de livros, de literaturas, de filmes, de séries, explicando, expandindo, divulgando conhecimento. Não teremos tempo de vida para isso. Mas sigamos conhecendo pelo menos na medida em que possamos aproveitar para enriquecer o nosso espírito com mais sublime, mais doce conhecimento para o aperfeiçoamento das almas e das vidas. Tá? Essa conclusão, portanto, tornou Sócrates o difusor de um conceito, de uma ideia. Ele se tornou difusor de um conhecimento que ele não tinha como professor nem mestre, mas apenas como um facilitador. A perspectiva de Sócrates naquele momento é que ele seria apenas um facilitador que auxiliaria os homens, porque muitos ensinavam. Ensinava retórica, política, ética, o direito na Grécia, mas não se ensinava a verdade. Tá? Lembrem-se, portanto, que a partir disso, o Sócrates ele toma como ponto de partida que o conhecimento deveria ser um processo em sua vida, a busca da verdade e o auto-reconhecimento de suas fragilidades como seres humanos. Vejam, Sócrates ele foi fortemente influenciado pela medicina grega. Na medicina grega, a figura do médico de um lado e do paciente do outro, elas ocupavam um papel central na terapêutica, na terapia, no processo de tratamento. Naquele momento, quando o paciente estava doente, ele era interrogado pelo seu médico. Na medicina grega, o médico passava a perguntar ao paciente quando ele adoeceu, o que levou ao adoecimento, do que é que ele lembrava. E basicamente, a anamnese, a investigação médica, consistia em fazer com que o paciente recobrasse a memória do que levou ao processo de adoecimento, facilitando o processo de cura que seria ministrado por aquele médico. Sócrates, portanto, pega essa mesma metodologia e aplica na vida dos seus discípulos, melhor dizendo, na vida daqueles que o acompanhavam. E ele se considerava, portanto, nesse sentido, um médico, mas não qualquer médico. O médico a figura da sua mãe, um parteiro das ideias. Na verdade, a missão de Sócrates era facilitar com que o conhecimento verdadeiro surgisse na vida de uma pessoa, de modo que a pessoa pudesse dar à luz as ideias, mas isso não de qualquer forma, por meio de um processo metodológico, um processo dialético, através de formas específicas que eu vou estar explicando aqui para vocês. Uma coisa que é necessário a gente diferenciar é que Sócrates, ele travou embates com os que viviam no seu tempo, com os caras, os principais, chamados de sofistas. Isso daí é muito marcante na filosofia, porque como Sócrates ele encara essas três perspectivas como uma problemática séria, profunda, ele pretende aprofundar essas questões na sua dialética, no seu diálogo, na sua filosofia. Mas ele levava esses conhecimentos tão a sério que ele acreditava que existia uma verdade aqui, essencial para todas as dimensões da vida, como a justiça, o amor, a virtude, ou a coragem, ou a temperança, ou o bem ou o mal, a política. Existiam virtudes ou formas de conhecimentos essenciais por trás, que você, uma vez descobrindo essas verdades, você seria capaz de conhecer a sabedoria verdadeira e assim ter uma vida boa e transformar a vida do seu povo, a vida da sua cidade, tá? Contrapunham-se a esse pensamento, de certa forma, aqueles sofistas. Os principais são Protágoras, Górgias, e temos outros pensadores, acho que Alcibíades também. Vejam só, a ideia dos sofistas era que basicamente o conhecimento ele era tido por meio de consentimentos, por meio de acordos que eram feitos socialmente. A verdade não existia e tudo era relativo, ficando famosa a frase "o homem é a medida de todas as coisas". No pensamento de Sócrates, não, o homem não é a medida. Todos os homens podem chegar à verdade por meio do raciocínio correto, por meio do pensamento, tá? Dessa forma, então, houve grandes disputas, acusações e não poucos debates. Neste sentido, então, o Sócrates, ele vai iniciar o seu processo metodológico, dialético, fazendo com que as pessoas chegassem ao conhecimento. E este aqui, basicamente, é o foco de onde nós temos que aprofundar. Este conhecimento será importante
para melhorar o teu pensamento, os teus raciocínios, conduta, para melhorar o teu conhecimento, para lidar com provas ou com situações do dia a dia. Veja, se for mais interessante para você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe, assim mais pessoas receberão este conteúdo nas notificações. Vejam só, o método dialético socrático, ele basicamente tem como princípio isso aqui, diálogo, tá? A verdade na dialética socrática, a verdade nesse modelo, que é basicamente inaugurado pelo Sócrates, ela tem como base o diálogo, tá? O foco é a conversa, a terapia está na conversa. Este método aqui, ele tem algumas divisões, e aí eu vou estar explicando para vocês, tá? A primeira parte dessa divisão nós chamamos de exortação. Aqui nessa primeira parte, nesse primeiro momento, Sócrates, ele começa a conversar, tá, com os seus ouvintes e auxilia eles, ou exorta, incentiva eles a filosofar, a pensar profundamente. Em todo e qualquer diálogo socrático que você pode encontrar nos escritos de Platão, você vai encontrar o Sócrates incentivando as pessoas a iniciar uma conversa e a ir em busca de conhecimentos profundos e essenciais sobre essas conversas. Então, o primeiro ponto é a exortação. Sócrates explica a importância de filosofar. No segundo ponto, aqui embaixo, nós temos a indagação. Quando uma pessoa começa a filosofar, quando a pessoa entra no método socrático, no jogo socrático, Sócrates faz perguntas. Ele indaga a pessoa sobre as questões que ela acha verdadeira, por que são e por que não são, e começa a aprofundar. Isso leva ele a um outro ponto já mais à frente desse método dialético. O outro método, o outro ponto em que leva é a ironia, ou, como se diz em grego, eironeia. Ironia, tá? Gente, o processo de ironia, que nós chamamos aqui na metodologia socrática, não é você ficar zombando do outro ou ironizando, tá? A ironia aqui, ela tem mais a ver com a reflexão profunda sobre o tema, tá? Fazendo com que o indivíduo experimente uma quebra daquele conceito que ele achava verdadeiro. Ele aprofunda tanto a discussão, por exemplo, sobre o amor, sobre a justiça, sobre o mal, sobre o bem, que o indivíduo, com aquelas perguntas que achava que era inicialmente a resposta, começa a aprofundar e dizer: realmente, Sócrates, percebo agora que estava errado, que o que eu acreditava que era dessa forma realmente não é, mas para que caminho nós vamos, Sócrates? Como é que eu faço agora para chegar ao conhecimento? O indivíduo se encontrava numa dúvida tão profunda, num questionamento assim tão paradigmático, num estado de aporia, que ele dizia: Sócrates, e agora? Então Sócrates, ele começava o último processo, que nós chamamos de maiêutica, pessoal. Isso aqui é incrível, tá? Acho que mais pessoas deveriam passar por isso no dia de hoje, tá? Para chegar a isso aqui e, quem sabe, ter uma ideia mais original para suas próprias vidas, parar de estar levando adiante ideia que não é dos outros. E aí, já pensou, se você, no fundo da tua mente, guarda ideias que não são tua, isso não faz bem, geralmente dá aquela ânsia no estômago quando a gente fica comendo muita ideia dos outros. Com a filosofia, quem sabe, você vai ser estimulado a ter as tuas próprias ideias. Isso é lindo. Veja, na maiêutica, o Sócrates, ele aponta caminhos para que o indivíduo siga nessa reflexão, já que ele se encontrou aqui na dúvida. Veja, ele se encontrou aqui na dúvida profunda, no estado de aporia. Então aqui ele vai para a maiêutica para que ele possa, através de sugestões dadas pelo Sócrates, chegar a um conhecimento mais verdadeiro, tá certo, pessoal? Então, esse conhecimento socrático, ele faz com que o indivíduo aqui na maiêutica chegue ao fim. Sócrates, então, ele pega esta pessoa que estava neste processo todo e faz com que essa pessoa dê à luz a uma nova ideia. Essa ideia, sendo uma ideia verdadeira, ela é chamada de ciência, pessoal. Ciência, ou como se diz em grego, episteme, tá? De onde se vem epistemologia, estudo da ciência.
A metodologia socrática ela é uma metodologia séria. Sócrates nada escreveu, mas isso é muito importante, inclusive, para os nossos dias. Nesse sentido, a filosofia socrática, o diálogo, indagação, exortação, ironia, aporia, maiêutica, ainda hoje leva as pessoas à conclusão, a conclusões importantes, a conclusões que podem surtir algum efeito para as suas próprias vidas. Bom, gente? Bom, a partir daqui, então, nós fechamos o nosso diálogo, e aí eu gostaria de sugerir para vocês a leitura de mais textos de Platão, de Aristóteles, de filosofia, tá? Quando for nos próximos vídeos, nós estaremos complementando esse assunto, aprofundando a questão. Forte abraço, fiquem todos na paz, compartilhem este vídeo.